Muito bem-vindos a mais uma análise semanal. Nessa semana, onde o Ibov renovou a máxima histórica, aí, puxado pela Vale e Petro, né, enquanto os bancos estavam cochilando, mas nos Estados Unidos os bancos tiveram seus balanços divulgados, muito fortes, como sempre, né, mas o S&P 500 resolveu ficar de lado. Já na Europa, nós tivemos aí movimentos para cima, o DAX resolveu romper e não está olhando para trás, né, junto com o Reino Unido, e assim vai. Então, vamos ver o que a Ana Inês tem para dizer aí no resumo da semana. Vamos para o resumo da semana. Se você achou que ia ser fácil surfar as máximas históricas, Wall Street e o Ibovespa acabaram de te dar um batismo de fogo. O preço subiu. Mas será que tem sustentação ou é só o famoso bull trap? Ajusta a cadeira, que hoje a gente vai dissecar os gráficos para entender onde estão as armadilhas. Lá fora, o jogo mudou de fase. Entramos na temporada de balanços e os grandes bancos abriram os números. O lucro veio sólido, mas o mercado reagiu naquele estilo clássico. Sobe no boato, cai no fato. E o CPI de dezembro veio em 0,3%. E a galera recalibrou as apostas de juros e as small caps mantiveram a força. Atravessando o Atlântico, a Alemanha e a França estão pedindo fôlego, enquanto o Reino Unido segue ignorando a gravidade e subindo forte. E aqui no Brasil, o nosso Ibov renovou máxima nos 165 mil pontos, desafiando os fantasmas fiscais. Enquanto os bancos ficaram preguiçosos, a Vale e a Petro dispararam e carregaram o índice nas costas. O dólar achou uma defesa fortíssima na região dos R$ 5,35. Se esse fundo se segurar, a inflação implícita pode dar trabalho para nossa curva de juros. O gringo continua aportando, mas o institucional local está fazendo a diferença. Nos próximos minutos, o MDR vai mergulhar nos gráficos e explicar esses movimentos. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Ana Inês, mas pode me chamar de AI. Até a próxima! Então, turma, como sempre, muita coisa para falar aí no vídeo de final de semana, né? Então não vamos perder tempo e vamos direto para o gráfico, que é o que interessa. Então, turma, como vocês podem ver aqui no mapa de calor do mundo, né, nós estamos mais esverdeados, né? O mundo foi melhor do que o S&P 500 que nós vamos ver agora. E o problema do S&P 500 fica claro aqui nesse mapa de calor, né? Veja que as magníficas estão preguiçosas, né? E algumas até fazendo aí pivô de baixa, o que é ruim, né? E os bancos que tinham subido já pré-balanço e na divulgação do balanço eles corrigiram, né? Correções fortes, né? 5% no JP Morgan, 6% na Visa, mas é só uma correção, não é topo, nada, é só uma correção numa tendência de alta, isso daqui deve continuar para cima. O resto da economia americana continua indo bem, né? E aí, indo para os gráficos, a gente vê aqui que o VIX, apesar de tentar fazer alguma volatilidadezinha aqui, não foi nada demais e continua aqui bem baixo, ou seja, nenhum sinal ainda de estresse, né? Os juros já mais complicado, né? Querendo subir aqui, os juros americanos e o da Europa também, né? Tá com cara aqui de pullback nesse fundo, reagiu e pode voltar a testar topo. Não é uma boa notícia. O Reino Unido também se segurou aqui no fundo e o Japão continua com mais uma semana de alta nos juros, né? Não para esses juros do Japão. Indo aqui para o S&P 500, veja que não aconteceu muita coisa, né? Ele, depois da semana passada ter rompido, essa semana aqui ficou mais ou menos lateralizado. Isso quer dizer, ainda numa tendência de alta, até prova em contrário, nada mudou, né? A mesma coisa a Nasdaq, né? Que teve uma semana de baixa aqui, mas não foi grandes coisas, né? Continua consolidado aqui no topo histórico. Já o Dow Jones, que está mais forte, né? Ele fez aqui um doji, provavelmente um candle de continuação, e o mais ligado à economia real, com mais impacto nos juros, né, as small caps confirmaram aqui esse rompimento de topo histórico da semana passada e continuam fortes, né? Então, nós continuamos com os Estados Unidos ainda para cima, tá? Não tem nenhum fantasma aí nesses gráficos. Olhando aqui a Europa, o Eurostoxx 50 subiu mais um pouquinho, depois de 2 semanas de alta forte. A Alemanha deu uma lateralizadinha aqui pelo gráfico diário, mas depois desse rompimento aqui é normal, né? Parar para pensar, essa semana tem tudo para continuar para cima. O Reino Unido segue forte nesse canal de alta, né? Sem olhar para trás. A França, depois de ter rompido o topo histórico, fez um pullbackzinho aqui, se segurar nessa região, tem até uma compra aqui pelo gráfico diário, tá?
e a Espanha mais uma semana de alta, e a Itália 2 semanas já consolidado, mais um rompimento aqui, tem tudo para subir mais, né? Vocês viram que a gente vai passando rápido pelos gráficos porque não tem novidade, né? A tendência está prevalecendo e é só para cima, né? A China continua consolidada, em algum momento deve romper, e o Japão fez mais um pivô de alta aqui, né? Maravilhoso, o Japão está muito forte, né? Você vê que tem vários países aí, vários índices que estão fortes, né? A gente não pode desprezar isso daqui. Mercados emergentes continua forte também, mais uma semana de alta. O nosso EWZ, olha, inside candlezinho aqui, né? Ele tem tudo para romper aqui esse topo, né? E pode acontecer essa semana. Indo para as commodities, nós temos o petróleo, teve volatilidade essa semana, mas quando a gente olha aqui o gráfico diário, a gente vê que ele já deixou um topo que tem uma configuração de venda armada aqui, né? Olha só, um clássico topo aqui, perdendo esse fundo aqui, tem uma venda, né, essa semana. Indo para o minério de ferro, voltando aqui para o semanal. O minério de ferro fez um pullback essa semana, depois de ter rompido, né? Ele estava 4 semanas de alta, né? Então, normal aqui esse pullbackzinho, nada para se preocupar. O cobre está no topo histórico e vamos ver aqui, né, se tem alguma divergência. Não tem. Eu acho que ele está enroscando um pouco aqui, esses candles não ficam muito bonitos, mas ele ainda continua para cima, tá? Vou mudar de opinião se tiver alguma configuração diferente. O ouro continuou para cima, tivemos mais uma semana de alta, mais uma semana de topo histórico, fechando acima dos 5.500 dólares, né, quase 5.600 dólares. Chegou a tocar os 5.600 durante a semana, né? Depois deixou uma sombrinha. A prata fechou aqui acima dos 90 dólares, né? Então toda semana é topo histórico, ela continua muito forte, tá? A platina ainda está enroscada aqui, mas é só alta, e o palladium também enroscado, mas é só alta, e o níquel, olha só, está fazendo aqui o balé dele, né? Vamos ficar de olho aqui, porque em algum momento deve dar uma boa compra aqui nesse níquel, tá? Outro cara que mandou bem foi o urânio, veio testar o topo histórico, na verdade fechou aqui no topo histórico em termos de fechamento, né? Porque aqui antes eram sombras, então tá muito bonito esse urânio, falamos dessa compra desde que ele fez aqui esse 1, 2, 3, depois nesse rompimento e tá indo embora, né? Olhando aqui as moedas, nós temos o DXY que continua na mesma região aqui, entre 95 e 100, e o Bitcoin tentando demonstrar força aqui, né? Vamos ver se ele consegue vencer essa média de 50 que ele está para baixo aqui, né, e testar lá os 100, 105 mil dólares, né, isso pode acontecer. E o Ethereum também a mesma coisa, está tentando aí subir. Nós estamos ali na iminência de ser aprovado o Clarity Act, que é o que está faltando ali para as criptomoedas nos Estados Unidos, né, que foi, o ano passado foi aprovado o Genius Act, né, e já ajudou bastante as stablecoins. Agora, para ajudar as criptomoedas mesmo, precisa sair esse Clarity Act, que é, na verdade, uma regulamentação aí de todo o setor cripto, né, e o presidente da Coinbase deu uma declaração falando que não é boa essa legislação do jeito que está, mas dificilmente é uma coisa muito boa, né? Você passa pelo Congresso, tem muita discussão e é o possível, né? Então é melhor que aprove e aí tire esse fantasma da cabeça e aí o negócio começa a andar, tá bom? Vamos ver se acontece essa semana. Indo para as magníficas, olha, veja que a Apple continua fazendo sua correção, ela está com cara que vai corrigir mais para essas retrações de Fibonacci. A Microsoft também, olha só, perdeu esse fundo aqui, está numa região de bastante briga, não sabemos onde ela vai parar. Enquanto ela não parar, pode até fazer venda de day trade, né, mas não são os ativos mais legais para vender, né, tudo em tendência de alta fazendo correção. A Amazon, depois dessa barra forte semana passada, voltou aqui. Isso daqui a gente pode ver como um pullback nessa região. Para mim, a Amazon continua para cima. O Google também, olha só, chegou a romper, voltou, fechou no mesmo lugar, continua muito forte o Google. A Meta deixou um topo mais baixo aqui, o que é ruim, né, e perdeu esse fundo. Agora, está se segurando aqui nessa linha de tendência. Vamos ver se ela segura, né? Enquanto estiver acima desse fundo aqui, está tudo ok.
mas não está um sinal muito bonito, né? A Netflix continua corrigindo, tá? Netflix está com cara que vai fazer uma daquelas correções que nem ela fez lá neste momento aqui, né? Isso aqui foi demais, né? Não acho que vai fazer tudo isso daqui. Mas ela tá, olha, devagarinho, tá descendo, e eu vou até deixar marcado aqui essa região, porque isso daqui é muito importante, né? Isso daqui ela não pode perder. Vamos ver se ela reage aqui nessa região, né? A Tesla não saiu do lugar, então também não deu compra, então precisa esperar. E a Nvidia também não saiu do lugar, tá? Então esses caras aqui é que estão segurando o SP500. Se eles resolverem andar, o SP500 deve explodir, tá bom? Mais uma vez, né? Indo para o Brasil, né? Nós temos aqui os DIs que continuam na mesma região, né? Então nenhuma novidade. E o Ibovespa aqui fez topo mais alto, né? Topo mais alto não, fez máxima histórica aqui, né? Mais um candle bonito e a tendência está preservada, não tem nenhum sinal aí de problema por enquanto, tá bom? Então eu quero aproveitar para, já que não temos problemas, né? Não vamos ter problema também para deixar o like aí, você que está gostando do vídeo, né? Também compartilha com seus amigos e se inscreve nos nossos canais, né? No YouTube / Fernando Modé, no Instagram, @mfmodé, no meu X, @m de Roberto, né? E se quiser operar com a gente no método DX, no YouTube tem link na descrição do vídeo, nas outras redes manda DM que a gente explica como você se junta aí ao método DX e participa da sala ao vivo, tá bom? Não se esqueça que é importante para você andar bem esse ano aqui, que vai ser um ano com bastante volatilidade, vai dar para ganhar bastante dinheiro na bolsa. Indo aqui para o índice no mercado, no gráfico diário, veja que na sexta-feira ele deu uma voltadinha aqui, mas esse negócio aqui está subindo, né? Então não tem muito o que falar, né? É para cima até prova em contrário. Olhando aqui os 60 minutos, veja que mesmo 60 minutos, olha, ele fez essa correçãozinha, mas ele continua para cima, né? Então ele pode até vir até aqui, né? Apesar que eu acho que ele tem tudo para segurar aqui e continuar para cima, né? Não tem por que isso não acontecer. Olhando aqui o dólar, veja que está bem marcado aqui esse fundo, né? E ele está aqui nessa luta. Se ele se livrar aqui dessa região dos 5.450, vai dar uma compra, tá? E vai ser uma compra bem legal. E eu não sei quanto tempo vai demorar. O dólar tem essa característica, de repente ele estoura e vai testar o topo dessa consolidação, tá? Então é isso que eu estou na expectativa. Nós estamos na expectativa lá na sala, né? Agora, se perder fundo, o que faz? Se perder fundo, a gente vende, não tem problema nenhum. Esse gráfico ainda está em tendência de baixa, né? A nossa expectativa é que segure, mas se perder, não tem problema, a gente continua vendendo, tá bom? As small caps, essa semana aqui não conseguiu vencer, ela precisa vencer isso daqui para realmente começar a dar compra, né? O Itaú, veja que não saiu do lugar, mas a tendência continua de alta. O Bradesco até que reagiu um pouco, ele precisa se livrar dessa consolidação aqui para dar novas compras. O Banco do Brasil teve uma semana de baixa e se perder o fundo aqui tem essa venda, seria o acionamento dessa bandeira de baixa, né? A Sambi também continua na mesma aqui, consolidação, tem que romper topo, tá? Não adianta ficar olhando isso daqui e falar assim, nossa, vai dar venda aqui. Não, esse negócio aqui está em tendência de alta, né? Ele pode até fazer uma correção, mas a gente tem que procurar compras, tá? A Vale, a mesma coisa, olha só, tendência de alta forte, né? Foi o que puxou o nosso índice essa semana aqui, foi essa Vale aqui que subiu 5%, né? 5,5%, é bastante coisa, né? Então, só compra na Vale. A Petrobras, eu não digo que é compra, né? Mas ela fez uma bela de uma barra aqui, também subiu os seus 5,7%, né? Bem forte. Mas a Petrobras está numa situação mais complicada, principalmente que o petróleo pode cair mais e aí afeta ela, né? A B3, olha, se livrando dessa consolidação aqui, a B3 agora abriu as temporada de compras, tá? A partir de agora, todos os pivôs aqui, seja de diário ou de 60 minutos, nós vamos comprar B3, tá? Tá liberado, que ela estava consolidada há muito tempo, né? Já a VEG, olha, essa semana aqui se segurou, né? Apesar de ter feito esse topo aqui, não é legal. Vamos ver se ela continua se mantendo aqui, né? Qualquer sinal de compra na VEG, eu sou comprador, tá bom? A Magalu continua lá na sua tendência, né? Que perdeu esse fundo aqui, mas deu uma voltadinha, né? De qualquer jeito, eu acho que ela tem tudo para vir para cá. Eu continuo com cabeça de venda na Magalu, tá? E para finalizar, as commodities.
O milho tem uma venda aqui, né? Então, se perder o fundo da semana passada, tem venda. O boi não tem nada para fazer. A soja também não tem nada para fazer. E o café também não tem nada para fazer. Precisa esperar realmente as configurações acontecerem, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar. Espero ter ajudado. E não se esqueça aí de deixar like no vídeo e se inscrever nos canais, tá bom? Boa semana para vocês. Valeu, um abraço.